Caros estudantes, estamos aqui de volta para continuarmos nossas reflexões sobre filosofia da educação. Vimos na aula anterior, resumidamente, aliás, aqueles movimentos que aconteceram na Idade Moderna, aquela transição da Idade Média para a Idade Moderna e todas as novidades que podemos acompanhar, especialmente a que dizia respeito, vocês vão lembrar, ao surgimento da infância, a essa divisão, essa diferenciação entre a criança e o adulto. E hoje nós vamos refletir a partir desse ponto, a partir da ideia de que a criança ela é diferente do adulto. Para nós hoje parece uma coisa meio absurda falar dessa forma, contudo é assim que as coisas se desenrolaram mesmo. Naturalmente a infância ela é uma coisa mais recente do que nós imaginamos. Vamos lá. Hoje falaremos sobre esse filósofo, Jean-Jacques Rousseau, um filósofo suíço, um grande filósofo, escrevia maravilhosamente bem, umas contribuições maravilhosas tanto para a antropologia quanto para a política e tanto para a educação também. Rousseau, aqui o meu slide, coloquei nele a obra que nós temos essa obra em português, diversas traduções, todas muito boas. Rousseau foi um filósofo muito criticado porque escreveu sobre a educação das crianças, mas foi pai de 5 filhos e colocou todos os 5 para adoção, nunca criou nenhum. Mas nós temos que aprender a separar o ouro daquilo que não é ouro. Quando a gente garimpa, quando a gente acha uma pedra preciosa, ela vem cheia de substâncias que não são preciosas. Você tem que purificá-la, tem que poli-la. A mesma coisa com a filosofia. Nem sempre o filósofo ele realmente se parece com a ideia que ele teve. O ideal é que sim, que se pareça, que seja coerente. Mas quando não é, a gente também não pode jogar a água, a bacia e a criança tudo fora de uma vez. Não. Né? A gente tem que pelo menos salvar ali a bacia e a criança, já que a água já está suja. Em todo caso, Rousseau escreveu, portanto, esse livro chamado Emílio. O Emílio é uma personagem que ele criou, seria um menino, em que ele desenvolve a educação desse menino em vários momentos diferentes da vida dele, especialmente no momento em que ele é uma criança e passa ali para a adolescência. Eu pensei algumas partes do texto que nos ajudam a refletir sobre o programa geral de Rousseau. Não vamos aqui entrar em pormenores, em debates altamente acalorados, não. Eu quis tirar apenas algumas frases, alguns pensamentos que podem nos orientar numa compreensão geral do tema. Vamos lá. Primeiramente, o Emílio de Rousseau é um livro, claro, gigantesco, 400 e tantas páginas, mas muito bem escrito. É um projeto de formação com vistas a corrigir a degradação e dar um caráter ao espírito humano. Diante da necessidade de reconquistar a liberdade perdida do estado natural, Emílio foi educado para atingir a condição de responder a questões do tipo: que importa? Que posso fazer? Então, nessa frase tem assim, nessa contextualização tem alguns pontos importantes. Primeiro, que Rousseau considera o seguinte, que nós tínhamos um estado de natureza e esse estado de natureza nós éramos seres livres. Com o advento da sociedade, essa liberdade foi perdida e foi introduzido em nós o mal. O mal foi introduzido em nós pelo surgimento da sociedade e, sobretudo, da propriedade privada. Então, o que é que nós temos que fazer? Temos que fazer um caminho de reconstrução para alcançarmos o bem que perdemos. E alcançar o bem significa fazer duas perguntas: o que é importante e o que eu posso fazer. Então, qualquer programa educacional, pensaria Rousseau, ele tem que ser pautado sobre essas duas perguntas, porque são duas perguntas realmente fundamentais: o que importa fazer e o que eu posso fazer. Né? Se nós olharmos para a nossa vida e aplicarmos essas duas perguntas, a gente vai gerar boas reflexões sobre nós mesmos. Bem, outra coisa é que Rousseau criticava muitos filósofos da sua época que diziam penso, logo existo, que é uma frase do feminismo que aposta todas as suas fichas na capacidade racional do ser humano. Ou seja, há um ser humano e esse ser humano é definido unicamente pela capacidade dele de raciocinar e de pensar.
Mas Rousseau discorda disso e propõe que sinto, logo existo. Nós não somos só pensamento, nós também somos sentimentos. Então é necessário lidar com os sentimentos. Se nós queremos nos educarmos, nós precisamos entender, nós precisamos dialogar com aquilo que nós sentimos. Hoje a psicologia nos leva a isso. A psicologia nos faz refletir sobre o nosso sentimento, sobre como absorvemos as coisas que acontecem ao nosso redor. Então, só por esse aspecto, por exemplo, Rousseau está muito à frente do seu tempo, do século XVIII. Outra coisa que Rousseau fala, ainda nessa linha, é o seguinte: o que vive mais não é aquele que conta maior número de anos, e sim o que mais sente a vida. A vida não é só informação, a vida não é só número, a vida é sentimento. Nós compreendemos muitas coisas de modo intuitivo. Vocês já passaram por situações, como quase todo ser humano já passou, por situações em que perceberam alguma coisa, intuíram aquilo, mas somente após muitos anos de reflexão, muito tempo depois, você compreendeu aquilo que te aconteceu, né? Tem um músico brasileiro chamado Humberto Gessinger, que ele faz as músicas dele, e ele um dia falou: olha, nem sempre eu entendo muito bem aquilo que eu coloco na letra da música, mas algum tempo depois, alguns anos depois, aliás, eu reflito sobre aquilo, ou às vezes eu estou sem refletir e me vem um esclarecimento maior. Por quê? Porque a nossa mente tem essa característica de, com o passar do tempo, dar significado mais preciso para as coisas. Então, viver mais não é ter muitos anos, e sim sentir mais a vida. Bem, e aqui eu finalizo, né? Vai ser uma aula um pouquinho mais rápida hoje. Para Rousseau, as boas instituições sociais são as que mais bem sabem desnaturar o homem, tirar-lhe sua existência absoluta para dar-lhe outra relativa e colocar o eu na unidade comum. O que é essa unidade comum? É a comunidade, a vida social, de modo que cada particular, cada indivíduo não se acredite mais ser um, que sinta uma parte da unidade e não seja mais sensível, senão no todo. Professor, ficou muito difícil. O que é que Rousseau falou? Rousseau falou que o trabalho educacional ele é um trabalho que nos leva a nos sentirmos membros de uma comunidade, de uma sociedade. Quanto mais integrado nós estivermos numa comunidade, numa sociedade, mais bem educado nós estaremos. Sozinho a gente não se desnatura. Quer dizer, já que nós temos que criar uma segunda natureza, que é dada pela educação, essa segunda natureza é somente o trabalho educativo que pode nos levar a ela. E essa ideia será uma ideia também muito importante em outro pensador, Immanuel Kant, que é o tema da nossa próxima aula. Até lá, gente!